Olá, está no ar mais um informativo TV Câmara Maringá. Nessa série de entrevistas que estamos fazendo sobre a Semana do Meio Ambiente Aníbal Bianchini da Rocha, que acontece na Câmara de Maringá de 4 a 8 de junho, vamos conversar hoje com o secretário do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal de Maringá, Ederlei Alcamin, sobre a sua palestra, que será realizada na sessão da Câmara Mirim de Maringá, no dia 7, quinta-feira, às 19 horas. Obrigada, secretário, pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos começar, então, pelo trabalho da Secretaria do Meio Ambiente. No geral, em que a Secretaria atua? Porque hoje ela trabalha meio ambiente e bem-estar animal, né? Isso, nós temos uma diretoria do bem-estar animal, é uma política recente no município, que também faz parte da política ambiental, né? Os animais fazem o convívio conosco nesse meio. É uma política que o prefeito deu uma atenção especial, ela começou em 2017 e vem crescendo dentro da proposta de atender às castrações. A Câmara, né, através dos vereadores, o vereador Flávio Mantovani, a lei dos maus tratos, então a aplicação de multas e também o atendimento a esses animais em situação de rua que precisam ali, às vezes é um acidente, né, é uma emergência animal que começou há pouco tempo aí já uma unidade nossa funcionando. Então a fiscalização, a castração, a emergência animal com os parceiros, o Unicesumar, o Ningá, que fazem também os procedimentos para com esta atividade da Secretaria. Então, ela está lá estruturada nesse sentido. Temos a diretoria de arborização, né, do meio ambiente, que cuida dos nossos parques. São 29 parques que nós temos, né, e mais conhecidos aí é o Parque do Ingá e o Parque Nifler, Alfredo Nifler, né, que estão abertos. E é uma coisa interessante, né? Porque normalmente o que a gente se refere são poucos, né? É o Alfredo Nifler, o Parque do Ingá, o Bosque, né? O Bosque 2, que é fechado, o Parque Horto, das Grevilhas e o Horto, que também está fechado. São 29. Isso, então nós temos uma riqueza, né, dentro da cidade de Maringá e a gente precisa ter uma política de manejo desses parques, né? Que a princípio a gente conseguiu avançar dentro do Parque do Ingá, do Nifler, né? O Bosque 2 está fechado, o Horto há uma promessa aí de abertura, há uma negociação muito forte aí com a companhia, que não é da prefeitura, na verdade, o Horto, né? Então a gente tem aí já alguns acordos com a companhia em vista de abrir o mais próximo possível. E daí, abertos à visitação esses. E essas outras áreas, como é que elas funcionam? Como é que está sendo feita a política nessas outras? Isso, a gente encontrou todas essas áreas fechadas, né? São áreas de proteção ambiental. Então, nós firmamos aí há pouco tempo um convênio com o Nupélia. É um centro de referência aqui da UEM para nos ajudar a construir os planos de manejo. Já iniciamos por aquele, já iniciou o Parque do Ingá. Sim. E assim, na sequência, cada parque nós vamos ter um plano de manejo visando a sua melhor ocupação. Porque tem parques que você vai fechar mesmo, não é para... Não é para a população realmente isso, ter acesso. Vai servir ali como um pulmão da nossa cidade, né? E isso é uma herança que a gente tem. Né? Isso lá, quem colonizou Maringá deixou isso para nós. Sim. Nós temos que cuidar. Né? E se não é para mexer, não é para mexer, como é os fundos de vale. Sim. Né? Que é outra questão muito importante, né? Que estavam abertos, degradados, a prefeitura vem implantando uma política de cercar essas áreas. Cercar as áreas, identificada todas as áreas, que são os nossos ribeirões, né? É bom entender, eu acho que a molecada aí, depois a gente vai conversar com eles sobre isso. É bom entender que Maringá é quase que uma espiga de milho, é um espigão, né? Se a gente pegar da Colombo para baixo, mais ou menos, né? Dividindo leste-oeste, essa divisão da Colombo em direção ao norte, todos os nossos ribeirões ali, o Ribeirão Maringá, Ribeirão Mandacaru, vão em direção ao Rio Pirapó, né? Vão desaguar no Rio Pirapó. Para cima da Colombo, aqui na região sul, né, os nossos ribeirões vão em direção ao Rio Ivaí.
Então são dois grandes rios importantes, né? O Pirapó já abastecendo Maringá em 95% da água que a gente toma, vem do Ribeirão Maringá, do Rio Pirapó. Do Rio Pirapó. Então essa política de cercamento dos ribeirões em Maringá, isso vai preservar lá o Rio Pirapó. Sim, né? E é muito importante fazer essa preservação com consciência, né? Porque às vezes a prefeitura vai lá e faz um cercamento, mas as pessoas não entendem o porquê disso, né? E acabam entrando e degradando e jogando lixo. Essa é uma outra questão importante também, Ederlei, a limpeza dos fundos de vale e manutenção. Como trabalhar isso? Isso, o cercamento já ajuda, mas não é tudo. Se eu for lá e quebrar o cercamento e entrar lá e jogar as coisas lá dentro, vai continuar o problema. Então a educação ambiental, ela precisa ser instaurada de forma efetiva, né? Nós temos a oportunidade já nesse ano de ter implementado a coleta seletiva. A coleta seletiva no Maringá, a 100%, que está aí os nossos caminhões, isso dá para a gente uma condição. Olha, um exemplo, eu estive na UEM, a UEM está implantando lá, em toda a universidade, a coleta seletiva 100%. O que eles disseram para mim? Nós só fizemos isso porque a prefeitura fez. Sim. Porque eles não podiam fazer lá, porque as pessoas que iam para dentro da universidade, os alunos ou professores, iam trazer o lixo reciclado das suas casas para dentro da universidade. E aí? Então não tinha condição. Então, como a prefeitura passou a exercer esse papel importante na política dos reciclados, a UEM já implementou o dela. Então, e assim vai, inclusive dentro da nossa casa. Lá dentro eu acredito que muitos já começaram a discutir a questão do reciclado dentro da sua casa. Então isso é uma política progressiva, ela não pode ser interrompida, né? Nós não tínhamos coleta seletiva eficiente em Maringá, isso começou há poucos dias, há uns 60 dias, e isso tem que ser implementado. Então essa consciência vai levar com que as pessoas também cuidem dos lixos depositados em fundo de vale. E é a única forma, né? Porque se você não tiver Uma outra questão também relacionada a lixo é a questão dos móveis, né? Maringá tem um problema sério disso porque não temos um local adequado. Acredito que isso também esteja ligado à sua secretaria, assim como à Secretaria de Serviços Públicos, mas precisa de uma política conjunta nesse caso, né? O que vocês pensam, como vocês discutem, soluções para isso? Isso, o programa do município, o programa Bota Fora, já vem atendendo aí de forma pontual em alguns bairros, né? Ele deu certo, ele parou um pouquinho aí no final do ano, a gente teve que fazer um ajuste lá na pedreira do município, né? A Secretaria do Meio Ambiente ajudou nisso, em organizar melhor o local para receber esses volumosos. Então o programa vem funcionando, vem ajudando nesse sentido, mas não é tudo. Nós precisamos de alguns ecopontos fixos para que as pessoas tragam os seus volumosos e depositem em áreas específicas, não no canteiro central da avenida e nem no fundo de vale. Então nós estamos aí já estudando um ponto na região norte e um ponto na região sul. A gente acredita que esse ano a gente tenha no mínimo 2 pontos, 2 ecopontos para que as pessoas depositem no local correto esses móveis. Existe alguma discussão, alguma questão, por exemplo, existem móveis que as pessoas trocam ou eletrônicos que as pessoas trocam e eles não estão necessariamente inservíveis, né? Ou não são necessariamente lixo. Existe alguma discussão de reaproveitamento, doação para, né, pessoas carentes ou a prefeitura pensa alguma coisa sobre essa questão? Essa política é dos volumosos e dos inservíveis, né? Aquilo que não serve mais. Em relação àquilo que ainda serve, poderia ser trocado, no caso, uma central, né? De repente aí de troca, né? Isso ainda a gente está muito incipiente, a gente não tem avançado muito nesta questão. Né? Porque o drama talvez, né, seja a gente olhar os nossos canteiros cheios de sofá, de televisão, né, que não servem mais. Vamos atender isso primeiro, mas é uma proposta que pode sim avançar. Porque a gente vê esse tipo de política em alguns países e que funciona de uma forma
eficiente, né? Isso, talvez a gente fomentando aí junto com a comunidade, né? Não o poder público assumindo ali um setor para fazer trocas, Sim. mas aí nós temos os nossos clubes de serviço, né? Organizações não governamentais. Isso, mas junto conosco, já que a política do lixo vem avançando no município, isso também é mais uma parte da educação ambiental. Né? Então a gente acredita muito nisso. Esse é um dado da Secretaria do Meio Ambiente, que inclusive a gente está mudando toda a política da educação ambiental dentro da Secretaria. Né? A gente começou e a gente vai avançar muito agora e espero que isso transborde, né? Transborde para dentro dos setores públicos, como o PASSO municipal, as outras secretarias, Câmara de Vereadores. A gente vai ter condições aí de assessorar muito nesse sentido. Né? Porque a educação ambiental é ainda, né, uma discussão que precisa ser muito aprofundada. Com certeza. Como que vocês estão trabalhando nisso? Isso, né? Essa era uma situação dentro da secretaria que, quando eu cheguei, um pouco assim parada. Não dá para fazer educação ambiental se você não tem lá na ponta, por exemplo, o recolhimento do lixo reciclado, nesse sentido que eu estou colocando. Né? É lógico, você faz outras ações, questão de queimadas, a questão de preservação das nossas árvores, você pode fazer essas ações, mas a questão do lixo ela era primordial. E também dentro da secretaria a gente não tinha uma estrutura, a gente vem estruturando. Já conversamos com a Secretaria de Educação, não dá para fazer nada sem a Secretaria de Educação, né? São 30 mil alunos, né? Ávidos ali, são os grandes motivadores dentro da casa lá dos pais. Né? Então não dá para fazer nada sem envolver a educação. E nós não tínhamos essa articulação, já começamos, né? Com projetos junto com a Secretaria de Educação. Temos que somar, a prefeitura é uma só, né? Não são compartimentos, não são gavetas. A gente precisa usar tudo que existe de força viva, de estrutura viva, para implementar uma política de educação ambiental efetiva, que faça lá, que mude a realidade. Né? A gente não vê mais os nossos canteiros cheios de sofá, por exemplo. Sim. Uma outra questão, né, você estava falando da questão da arborização. Maringá tem essa questão muito presente há muitos anos, né? Se fala muito do início, desse planejamento, né, para uma arborização. E depois a gente viu isso um pouco abandonado, um pouco deixado de lado. Como é que vocês... né, nós temos problemas sérios com, por exemplo, a retirada de árvores que já estão com problemas, o plantio de novas árvores. Como é que dentro da secretaria vocês estão trabalhando essa questão da arborização? Não existe nada que você possa fazer sem planejamento, né? Sem ter um plano. Maringá não tem ainda um plano de arborização. Está sendo construído. Né? Começou já em 2017, avançamos muito, então eu já acredito que a gente está em 40%, 50% do plano pronto. Nós vamos terminar aí até o início de 2019, mas não que a gente precise terminar para implementar. Nós já estamos aí implementando algumas ações nesse sentido, mas já aproveitando também aquilo que já existia. Por exemplo, um estudo do André Furlaneto, que é um biólogo, que lá em 2011 fez um levantamento de todas as nossas árvores. Nós pegamos esse plano, né, dele, já esse levantamento dele, estamos atualizando e fazendo um plano específico para Maringá, porque Maringá tem uma característica diferente, em que pese o Ministério Público exigir os planos de arborização das cidades, nós não contratamos uma empresa para fazer, que viria talvez fazer mais a parte burocrática. Nós estamos fazendo em conjunto com a UEM, em conjunto com as ONGs, com a Sesumar. O André Furlaneto está conosco nesse plano também, assessorando. Então, ele demora um pouco mais, mas a qualidade que vai sair é outra, porque é quase que árvore por árvore. Você vai poder ter lá na sua casa um aplicativo que vai ter o diagnóstico da árvore na frente da sua casa. Eu acredito que com isso, o manejo, né, para a CEMUSP trabalhar, aquela que executa a poda, a retirada e o plantio, com esse plano em mãos que já vem sendo, a CEMUSP já vem usando, já temos bairros fechados. Por exemplo, a Sibipiruna. Nós temos uma predominância de 45% de sibipirunas nas nossas ruas.
O plano vai trazer que a gente não pode ter uma predominância de uma espécie, Sim. que é no máximo 15% para cada uma. Para que isso? Para ter diversidade. Né? Diversidade que vai atrair pássaros, sim, a fauna vai ser mais diversa. Aí, né, você tem, fora isso, também a questão da beleza, né? Que você tendo mais variedades de árvores, você tem também uma cidade mais bonita. Isso, e eu não tenho dúvida em dizer isso. O grande patrimônio de Maringá são as nossas árvores. Existe aí sim uma tensão entre a população e as nossas árvores. Sim. Por conta do quê? Por conta da falta de um manejo. Muito tempo, né? Problemas, a árvore na frente da minha casa às vezes é um problema. Né? Principalmente se ela é uma espécie inadequada para estar no meio urbano. Isso. Né? Mas nós precisamos, é uma herança que nós recebemos. Né? Quem chega de avião em Maringá se encanta. Talvez quem mora aqui e anda pelas ruas veja os problemas. Sim. Mas a cidade, ela encanta os visitantes pela sua arborização. E nós não podemos perder isso, é a marca nossa, é um patrimônio histórico. E tendo um plano como esse, que está sendo terminado, termina até o final do ano, e um manejo adequado, a gente vai conseguir manter e melhorar cada vez mais nesse sentido. Além de ser uma herança, a gente tem também a qualidade de vida, né? Nossa. As árvores, a gente visita outros lugares e a gente percebe até a diferença no clima, porque as árvores influenciam diretamente nisso. Né? Nós temos uma cidade que é basicamente plana, se você tiver a arborização mantida, você pode andar a pé, de bicicleta. Né? É só fazer a experiência. Sim. Né? Passe por uma avenida, né? Nós temos ali em cima da linha do trem, a Horácio Racanello, né? E ali nós não temos condições de plantios muito alto ali de árvores, né? Sim. É só andar ali e andar, por exemplo, na Serra Azul aqui. Sim. Né? Você vai sentir a temperatura totalmente diferente. Sim. Né? Então tem isso, é um microclima que a gente chama, né? Eu vou pensar na Amazônia, está muito longe, mas eu posso pensar na rua da minha casa. E como que eu trato essa árvore que me dá todo esse benefício, né? De diminuição da temperatura, né? A cidade cada vez mais asfaltada. Sim. Né? E o asfalto, né, vocês sabem, retém calor, sim, tudo isso. Então, como você disse, é um patrimônio, mas o que traz de benefício para a nossa saúde, sim, é enorme. Tá certo. Muito obrigada, Ederley, pela sua participação aqui e aguardamos então a sua palestra na quinta-feira, dia 7, às 19 horas. Eu que agradeço e estou motivado para conversar com os vereadores mirins. Tá certo. Estão todos convidados então para participar da Semana do Meio Ambiente, que acontece aqui na Câmara de Maringá de 4 a 8 de junho. Essa e outras entrevistas você confere também no nosso canal no YouTube, no endereço TV Câmara Maringá.